Muito bom dia, irmãos da nossa querida IPCA. Nós nos encontramos mais um dia. Esse é o dia 235 da nossa maratona bíblica. E nos encontramos hoje para continuarmos nosso estudo no Evangelho de João, seguindo a ordem da nossa maratona bíblica. E hoje nós iremos estudar então o capítulo 16 do Evangelho de João. Quando nós olhamos para o capítulo 16, nós vamos logo de cara ver que os primeiros 4 versos deste capítulo completam o pensamento desenvolvido pelo Senhor no capítulo 15. Então, ou seja, o capítulo 15 ele termina falando sobre aqueles que não conhecem Cristo, que odeiam a Cristo e odeiam os seguidores de Cristo. E no capítulo 16, então, ele vai terminar falando sobre isso. Em seguida, a partir do versículo 5, o mestre mais uma vez vai falar sobre a sua eminente partida e logo depois ele vai falar também ele retorna ao assunto sobre a vinda ou o envio do Consolador. O que Jesus, nesse capítulo 16, ensinou sobre o Espírito Santo, podemos dizer assim que se constitui na mais completa apresentação do tema nos evangelhos da pessoa do Espírito Santo. Jesus ele retorna ao assunto afirmando que a vinda do Consolador estava condicionada à sua partida e, portanto, era necessário que Jesus partisse para que o Espírito Santo pudesse ser então enviado. O que nós vamos encontrar aqui no capítulo 16 do Evangelho de João, nós vamos ver que a missão do Consolador, do Espírito Santo, ela é colocada em 2 propósitos. Dos versículos 8 até versículo 11, nós vamos ver o seu propósito com relação ao mundo. Isto é, aqueles que rejeitam, aqueles que não creem, aqueles que não têm Jesus Cristo como seu Salvador. E depois, nos versículos 12 a 15, nós vamos ver o propósito do Espírito Santo com relação aos seguidores de Jesus Cristo. Com relação ao mundo, o que João vai nos mostrar, relatar no seu Evangelho, é que o Consolador ele viria para exercer uma função de convencimento, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado do mundo é justamente a rejeição do Filho de Deus. A justiça da qual o mundo deve ser convencido é a vitória de Jesus, que estava terminando o seu ministério no mundo e logo retornaria para o Pai. E o juízo diz respeito ao príncipe do mundo, que já estava julgado e condenado. Este ensino de Jesus, para ficar claro, nos coloca com clareza como que a graça de Deus alcança o pecador, através da obra do Espírito Santo nos corações, para os convencê-los a abandonarem o pecado, a aceitarem a justiça e assim se livrarem do juízo. Com relação aos fiéis, Jesus vai falar que o Consolador, agora aqui chamado de Espírito da Verdade, guiaria os seguidores na verdade e glorificaria a Jesus Cristo ao fazer isso. A vida de Jesus aqui na terra, ela já estava se findando. Se você observar bem o versículo 16, o Senhor vai falar sobre isso. Olha o que ele diz: um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. E quando Jesus fala sobre isso, sobre a sua partida eminente e fala sobre a vinda do Espírito Santo, os discípulos eles precisavam ser alertados para o que viria a seguir, ainda que eles não conseguissem atinar para aquilo que o mestre estava lhes dizendo. Tanto é que nesse capítulo eles novamente indagam e dizendo: nós não estamos entendendo o que o Senhor está querendo dizer. O que o Senhor queria dizer era que a promessa do Consolador era a certeza de que eles não ficariam sozinhos. O Senhor estava dizendo: olha, dentro de pouco eu não mais estarei com vocês, mas acalme o coração de vocês, porque eu não vos deixarei órfãos. Ele já havia dito isso lá no capítulo 14, versículo 18. E nunca é demais enfatizar, queridos, que o impacto da mensagem e da obra de Jesus Cristo não acabou com a sua morte e ressurreição e ascensão. Pelo contrário, irmãos,
renovadamente. Essa mensagem continua a produzir resultados através da ininterrupta ação do Espírito Santo, do Consolador, convencendo o mundo a respeito do Filho de Deus e guiando seus fiéis a toda a verdade. A proximidade da morte de Jesus estava presente ao longo de todo este discurso. O Mestre, ele simplesmente procurou antecipar os acontecimentos para que os discípulos não fossem surpreendidos por eles. O Mestre também, Jesus Cristo, enfatizou a necessidade dos discípulos não se turbarem, pois o consolo já estava prometido. E o Mestre expressou a sua tristeza e angústia frente aos difíceis momentos que se aproximavam. Olhe bem o versículo 32, quando ele diz: Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. O Senhor deixou de forma bem clara que ele está indo para o Pai, mas não deixaria os discípulos sozinhos. E ele termina dizendo o seguinte: olha, vocês têm a promessa minha de que eu não vos abandonarei. E o Senhor termina dizendo, esse capítulo, o penúltimo versículo desse capítulo, dizendo o seguinte: olha, na hora que eu precisar de vocês, vocês vão me abandonar. Mas não se preocupem, porque eu não desampararei vocês. E o Senhor termina dizendo: por mais que os homens me desamparem, Deus Pai não me deixará só. Irmãos, como é bom saber, novamente repito, como é bom saber que o Senhor não nos abandona. Mais do que isso, como é bom saber que o Espírito Santo do Senhor, o nosso Consolador, o nosso advogado, trabalha nos nossos corações, age nas nossas vidas, habita o nosso coração e nos guia a toda a verdade. Como é bom saber que este Consolador é Ele que traz conforto aos nossos corações, é Ele que ilumina nossa mente na hora de tomar decisões, é Ele que nos mostra, é Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos direciona sobre o que fazer, o que não fazer, é Ele que conforta o nosso coração e nos traz esperança e certeza de que um dia estaremos para sempre na presença do Mestre Jesus Cristo. Eu convido você então a orar com a ajuda do Espírito Santo este que tem trabalhado dia após dia no meu coração e no seu coração. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Teu Santo Espírito, após a sua partida, após a sua ascensão, foi enviado para completar a Tua obra, Senhor. Completar no sentido de aplicar nos nossos corações a Tua salvação, garantida e conquistada na cruz do Calvário. Te louvamos porque o Teu Santo Espírito consola e conforta os nossos corações em todos os momentos. Obrigado por essa certeza, Senhor. E mais do que isso, obrigado por saber que é o Teu Santo Espírito que trabalha nos nossos corações e nos faz entender que sem Ti nada somos e que sem Ti perdidos estamos. Louvamos e agradecemos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo.